Tarde aqui, estou aqui com o médico veterinário Marcelo Morato e ele vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também, em primeiro lugar. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Mauro. Bem-vindo ao nosso Ver Mais, estava com Obrigado saudade. Mas você não tinha vindo na Casa Nova ainda, né? Na Casa Nova ainda não. Não, conheci aqui o prédio, tudo na inauguração, mas não tinha conhecido aqui por dentro, ficou muito legal. Não, Parabéns. seja bem-vindo aqui para falar de um assunto que é tão importante e a gente tem o nosso quadro especial, né, aqui para os pets, né, e o pessoal que acompanha a gente também gosta muito dos seus animaizinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje como que funciona a oncologia veterinária, como que ela trabalha nessa área. A oncologia veterinária é a minha especialidade, né, já há mais de 10 anos. E é uma especialidade bastante importante dentro da área de pequenos animais, principalmente, porque é a segunda maior rotina que nós temos. Com o aumento do tempo de vida dos animais, né? Você lembra, há 10 anos atrás, a média, a expectativa de vida de um cãozinho, né, era 8 anos, 10 anos de idade. Hoje eu tenho paciente com 20 anos de idade, 18 anos de idade, né? Tão bem. Exatamente, tão bem. Só que com isso vieram algumas doenças relacionadas à idade. Uma delas é o câncer. Então é uma rotina bastante grande que a gente tem e várias similaridades com a oncologia nos seres humanos. Então a gente tem todos os mesmos tratamentos que estão disponíveis para o ser humano, a gente também tem na veterinária. Você vai ter a cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva, quimioterapia, radioterapia, eletroquimioterapia, imunoterapia, uso de inibidores de tirosina quinase. Tudo isso que está disponível na medicina humana também está na veterinária. Às vezes a gente acaba tendo algum limitante no sentido financeiro, né? E eu não tenho tantos ainda, por exemplo, inibidores de tirosina quinase, que são terapias-alvo bem específicas, eu não tenho ainda uma gama tão grande para escolha quanto eu tenho na medicina humana, mas eu já tenho isso também na medicina veterinária. E assim, Marcelo, quais que são as causas ou fatores de risco que leva esse desenvolvimento de tumores nos animais? Vai depender um pouco. Então isso é bastante importante de pontuar, e isso eu sempre falo para a família do pet, quando a gente está lá no consultório. Porque às vezes você tem um animalzinho que está com câncer, e você tem um vizinho, uma tia, um parente que teve um animalzinho que está com câncer. E aí você acaba correlacionando os dois casos, né? Ah, eu já tive um com câncer. Câncer é uma palavra só, onde a gente está juntando mais de 200 doenças diferentes. Então eu tenho alguns tipos de câncer facilmente curáveis, né? Que às vezes com 4 sessões, 3 sessões de um quimioterápico eu vou resolver ele 100%. Né? E eu tenho outros que são mais graves. Então depende muito do tipo de câncer. Por exemplo, se a gente pensar no carcinoma espinocelular, esse é um tipo de câncer de pele. Tá? Assim como o ser humano pode ter o melanoma devido à exposição solar contínua e tudo mais, os animais também podem ter, mas não é o melanoma, é o carcinoma espinocelular. E aí qual que é o fator de risco que vai atingir esses animaizinhos? A pele clara, né? A falta de pelo em regiões como a face, como o abdômen e essa exposição solar. Então eu sempre eu falo para os tutores, é aquele animalzinho que gosta de ficar de barriga para cima no sol do meio-dia e que tem a pele clara, né? Então esse é um fator de risco para esse animalzinho. Se a gente pensar em tumor de mama, por exemplo, um fator de risco é não ser castrada ou o uso dos anticoncepcionais, que é um veneno para os animais. Então o fator de risco vai depender do tipo de câncer que a gente está falando. E assim, quais que são os principais tipos de câncer nos pequenos animais? Tá, o câncer de mama, tá? O câncer de mama ele é de longe o principal câncer que nós temos na rotina hoje em dia. Eu diria para você assim, que em torno de 70% da minha rotina é o atendimento do câncer de mama hoje em dia. E isso é interessante porque isso é no Brasil. Se você pegar fora daqui, o mais comum se chama mastocitoma, que é um câncer de mastócitos, que são células de defesa da pele. É um câncer de pele, tá? Então esse seria o segundo que a gente vê mais na nossa rotina por aqui. E assim, em cães e gatos, existe algumas raças que são mais propícias assim, para o desenvolvimento do câncer? Existe. A gente tem uma raça que é o Boxer, né? O Boxer é uma raça bastante predisponente a todos os tipos de câncer, principalmente esse mastocitoma que eu comentei contigo, ele tem bastante. Tem vários estudos tentando correlacionar, talvez até mesmo uma imunodeficiência do Boxer relacionado à defesa contra o câncer. Então é muito comum o Boxer, ele desenvolve bastante neoplasia. E na parte dos gatos, quais que são os que têm são mais propensos? Mais propensos. Como a gente tem bastante o gatinho que a gente chama de pelo curto brasileiro, né? Que é esse gato mais comum que a gente vê. Rachadinho. Esse é o de longe que a gente mais atende na nossa rotina. Então eu vou pensar mais em tipo de pelagem. E aí vão ser os com a pele clara. Porque o câncer de mama que eu estava falando, ele é muito mais nos cães, certo? Nos gatos não é tão rotineiro. E quando acontece, costuma ser um pouco mais grave.
né? Nos gatos eu vou ver bastante dessas neoplasias de pele e os linfomas. O gato ele tem uma virose chamada FeLV, e essa FeLV predispõe bastante a esse linfoma. Então é o câncer mais comum neles. Eu não vou falar tanto de raça, eu vou falar mais sobre predisposição exatamente, a pelagem, a coloração, esse tipo de coisa. Conta mais também. E assim, o que o tutor ele pode fazer para tentar prevenir esse desenvolvimento do tumor? Aí, vamos lá, depende do tipo de tumor. Se você tem um animalzinho, um pitbull branco, um boxer branco, um dogo argentino, um gato, né, branquinho, não permitir que ele tenha acesso ao sol nos horários mais quentes do dia, né? Das 9 da manhã até as 4 da tarde. Isso você vai ajudar bastante. Se você tem uma cachorrinha, uma gatinha, castrar também vai ser bastante importante. Agora, nada vai substituir as visitas constantes ao médico veterinário. Check-up, né? Então, o check-up ele pode ser feito uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo da idade do seu animalzinho, dependendo se ele tem algum outro probleminha de saúde ou não. Mas você fazendo isso, você consegue prevenir bastante o desenvolvimento desse câncer. A gente, lá no hospital, a gente tem um programa de check-up que é feito a cada 6 meses e é super comum de a gente fazer o check-up no animalzinho que tá ótimo, tá bem, correndo, brincando, pulando, comendo sozinho, tudo. Mas você vai fazer o check-up e você encontra um nódulozinho lá de 1 centímetro, 2 centímetros no baço, no fígado. Esse nódulo ainda não está incomodando, ele é um nódulozinho que está pequenininho. Mas se a gente não fizesse esse check-up, quando que a gente ia descobrir esse nódulo? Quando ele já tivesse crescido, quando ele tivesse rompido, quando estivesse sangrando. Então é bastante importante esses check-ups, porque resolver um nódulozinho de 2 centímetros é bem mais fácil do que deixar ele sangrar, do que deixar ele ficar bem grande. Né? É isso que até eu te perguntar agora, né? Quais que são os principais sintomas que os tutores devem ficar atentos, alerta, né? Que pode indicar para tratar do tumor? De forma geral, o câncer ele se manifesta através de aumentos de volume, tumores, né? Então é uma bola que tem no bracinho, é uma bola que tem na região da mama, é uma bolinha que se desenvolve no nariz, também, uma ferida que não cicatriza, né? Mas aí a gente está falando bastante dessas neoplasias que vão se manifestar externamente no corpo. Uma bolinha de 1 centímetro é muito fácil de notar na pele do animalzinho, na mama. Lá dentro do abdômen, no rim, no fígado, no baço, já é um pouco mais difícil de notar. Então, nesses casos de tumores internos, os primeiros sinais que a gente costuma ver são anorexia, então ele parar de comer, tá? E ficar com apatia, que é ele ficar caidão. Aquele cachorrinho que todo dia quando você chega em casa ele faz toda uma festa, faz uma bagunça, quando passa um carro na rua, ele começa a ficar mais caído, mais quietinho. Isso é um sinal de que pode ter algo errado com ele e que não dá para ver. Então a gente vai para exames. Um raio-x, um ultrassom, um exame de sangue já vai conseguir ver isso. E o diagnóstico é feito então através de exame de sangue, raio-x, para ver se tem tumor mesmo ou como que está ali? Isso. Geralmente, essa parte do diagnóstico de tem um tumor vai ser através dos exames de imagem. Raio-x, ultrassom, os exames de sangue vão ser importantes para as neoplasias hematológicas, né? Linfoma, leucemia, mas o diagnóstico do tipo de câncer vai ser através da biópsia. Eu sempre falo, a biópsia ela é a parte mais importante do diagnóstico oncológico. Eu fazer uma cirurgia e tirar o tumor e não fazer biópsia é a mesma coisa do que eu não fazer nada. Eu preciso saber qual tumor tem ali. Porque lembra, câncer é a junção de mais de 200 doenças. Então eu preciso saber exatamente o nome e o sobrenome daquele tumor. Tá? Até para fazer o tratamento, né? Porque como existem vários ali, então como são feitos esses tratamentos, dependendo do caso? Olha só, Mauro, vamos pensar no tumor de mama, que como eu te disse, é o mais comum que a gente tem, tá? Quando eu falo tumor de mama, eu estou falando de um aumento de volume na mama, que depois da biópsia eu posso descobrir ser uma neoplasia. E se for uma neoplasia, pode ser maligna ou benigna. E vamos dizer que é maligna, então agora eu tenho efetivamente um câncer. Já tem um resultado. Mas ainda assim, esse câncer pode ser, por exemplo, um adenocarcinoma mamário misto, ou um adenocarcinoma mamário tubular, ou um adenocarcinoma mamário sólido, um carcinosarcoma, um osteosarcoma mamário. Nota, eu tenho vários tipos que pode ser. E cada um desses ainda pode ser alto grau, baixo grau, grau 1, grau 2, grau 3. Cada uma dessas coisinhas vai me dar um prognóstico e um tratamento diferente. Então, com esse papel na mão da biópsia, eu vou conseguir dizer, olha, esse é um câncer que a gente consegue atingir a cura, que a gente tem uma boa possibilidade só com cirurgia. Ou que eu preciso realizar uma quimioterapia junto para esse paciente. E assim, Marcelo, quando o animal já é mais velhinho, há alguma alteração nesse tratamento? Porque eu perdi um sobrinho de 4 patas por causa do câncer, mas ele já estava bem velhinho e ele já não estava respondendo tanto aos medicamentos, mas já é mais difícil no caso da idade? Na verdade, de forma geral, o paciente oncológico é um paciente idoso. Porque
porque o câncer é uma doença de idoso, né? Então são raras as vezes que eu vou tratar um paciente com câncer com 2 anos, 4 anos de idade. E geralmente o câncer, quando ele se desenvolve nesses animaizinhos mais novos, ele é mais agressivo. Tá? Então todo o tratamento, a forma de diagnóstico, as doses do quimioterápico, as sessões de quimioterapia já são pensadas para o animal idoso. Então o pessoal que está em casa que tem um animalzinho idoso, não fica nessa de não vou tratar porque ele já é velhinho. Não, é porque ele é velhinho que nós vamos tratar. Nosso objetivo vai ser dar qualidade de vida para esse paciente pelo máximo de tempo que seja, né? A gente tem que lembrar que às vezes esse paciente eu vou pegar ele com 14 anos de idade e é um paciente que ele tinha uma média de vida de 13 anos de idade. É um animalzinho que já está vivendo bastante. Então, o que a gente quer? Seja lá o tempo que for que a gente vai dar para ele, que seja com qualidade de vida. Exatamente. Eles dão tanto carinho e amor para a gente quando chega nessa época e a gente sofre muito. Mas, assim, sobre as terapias complementares para o câncer, quais que são? Quais que podem ser realizadas? A gente pode chamar elas de terapias adjuvantes, neoadjuvantes, terapias curativas, terapias paliativas. Tá? O que é uma terapia adjuvante? É quando eu junto duas para ajudar no tratamento. Quando eu faço uma cirurgia do câncer de mama, eu tiro o câncer de mama e depois eu faço uma quimioterapia para ajudar. Então, adjuvante é aquela que ajuda. Neoadjuvante é quando eu faço uma quimioterapia, por exemplo, aí eu quero diminuir o tumor para ele ficar de um tamanho que fique mais fácil de eu remover cirurgicamente, né? Eu tenho as curativas, onde eu posso fazer uma quimioterapia simplesmente para curar. É comum com um câncer chamado TVT, bem comum em cães de rua, né? E as terapias paliativas, que é quando, infelizmente, eu já não tenho cura. Eu já não tenho como almejar curar aquele animalzinho. Então, a gente vai fazer para suprimir o crescimento do câncer ou a possibilidade desse câncer se espalhar pelo máximo de tempo que for. E aí eu tenho várias escolhas, tá? Como eu disse para você. Uma das que a gente mais usa na rotina é a quimioterapia, tá? Eu uso muito criocirurgia, que é o procedimento cirúrgico, ou a crionecrose, né? Que é matar esse tumor através do frio, né? Com nitrogênio líquido normalmente. E a eletroquimioterapia, que é um procedimento assim super recente dentro da medicina veterinária, já tem uns bons anos, aí mais de uma década, mas é recente dentro da medicina veterinária e tem respostas excelentes no tratamento de alguns tipos de câncer que antigamente eu não conseguia uma resposta tão boa. Tá vendo, gente? Mas tudo isso aí a gente fala que é importante.